Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu acredito que não é novidade para nenhum de vocês, mas eu preciso estar frisando, nessa noite, a respeito das nossas programações. Nós queremos que você esteja atento a isso, tá bom? Porque, assim, nós estamos vivendo nesse momento difícil, de pandemia, de muitas mudanças. Então, assim, uma hora a gente muda o horário, outra hora muda os dias, e vai virando essa confusão, Mas olha, por enquanto nós estamos programados para na quarta-feira nós fazermos o nosso culto online, tá? Na quarta-feira às 20 horas. Eu gostaria que você participasse, querido. Tem sido bênção, tem alguns irmãos que a gente vê que tem participado conosco, e tem sido bênção as nossas quarta-feira. A gente gostaria de estar aqui na igreja, mas com essas restrições todas, então nós estamos procurando evitar. E na sexta-feira, irmãos, nós estaremos aqui na casa do Senhor. Sexta-feira, 7h30 da noite. Se houver alguma mudança, nós vamos estar passando para vocês como é que nós vamos fazer. Mas eu acredito que não vai haver mudança por esses dias não, tá? Então na sexta, 7h30, e no domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de novo adorando o Senhor às 7 horas da noite, amém, irmãos? Estou contando com você, querido. É um momento que a igreja, não só nós aqui de Passos, mas todo mundo, todas as igrejas estão vivendo esses momentos aí de adaptação. A nossa vida pessoal também, tem sido momentos de adaptação. Então nós temos assim que nos esforçar, irmãos, porque o nosso objetivo é único, Todo mundo aqui tem o objetivo único de encontrar com o Senhor, de ser salvo em Cristo, Então esse é o nosso objetivo principal, não é verdade? O resto para nós é tudo coisa do dia a dia, é coisa que a gente resolve, é coisa que nós vamos nos esforçando e vamos servindo a Deus até o grande dia, Em nome de Jesus, nosso objetivo maior é o grande dia. Então fique atento, querido, não permita com que a sua fé venha vacilar, não permita, querido, isso depende de mim, depende de você, tá? Se você falar, não, está muito difícil essa pandemia, cada hora é uma coisa, então eu não vou na igreja mais. Se você tomar essa decisão, irmão, automaticamente você perde aquilo que Deus tem para a sua vida, tá? E infelizmente, a gente sabe disso, Infelizmente tem muitas pessoas que estão assim, deixando se levar pela situação. Claro que nós não estamos aqui desafiando nada, nem ninguém, Nós não estamos aqui para isso. Mas olha, irmãos, Deus é tudo na nossa vida. E se Ele não for tudo na nossa vida, Ele precisa ser. Ele precisa passar a ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Então, querido, vamos lutando, vamos esforçando. Nas suas orações, eu peço que você sempre esteja orando por nós. Porque, sinceramente, irmãos, nesses momentos de pandemia, essa luta toda que todo mundo tem enfrentado, Nesses momentos não tem sido fácil para nenhum de nós, mas sinceramente, para nós pastores parece que tem sido mais difícil. Por que eu digo isso? Porque nós que estamos na liderança, além da gente ter que lidar com situações da própria vida, nós lidamos com situações da vida dos outros, E às vezes isso se torna um pouco mais difícil. Mas nada é impossível, porque o meu foco não está no problema que eu tenho, que eu passo por ele, que eu não tenho problema, A gente passa. O foco não está no problema que você passa também, o foco está em Cristo. Então, vamos permanecer firme na fé, irmãos. Jesus Cristo realmente, a gente sabe que Ele está voltando para buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparados, irmãos. Aconteça o que acontecer, esteja preparado, querido, em nome de Jesus, tá? Não
perca a sua fé em Cristo, por nada nesse mundo, tá? Em nome de Jesus. Deixa eu ler um versículo da Bíblia para a nossa meditação, irmãos. Eu prometo que não vou demorar muito nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Você que quer abrir a Bíblia junto comigo, abre aí Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou ler a partir do versículo de número 6. Atos 22, verso 6, está escrito assim: Ora, aconteceu que, indo eu de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Eu vou ler só até aqui, irmãos. Nós vamos meditar nesse trecho da palavra do Senhor. Eu acredito que você vai ter um bom entendimento da palavra nessa noite, em nome de Jesus, tá? Essa história aqui, Paulo está tendo a oportunidade de falar num julgamento, né? Ele estava num julgamento. A intenção daquelas pessoas era condenar a pessoa de Paulo, né? Era de fazer com a pessoa de Paulo semelhante ao que eles fizeram com a pessoa de Jesus Cristo. Essa era a intenção dessas pessoas. Então Paulo, nesse julgamento, ele teve a oportunidade de tentar, pelo menos, né, de se explicar para aquelas pessoas que estavam ali julgando a vida dele. Então, diante desse julgamento, Paulo começa a narrar os fatos que havia acontecido com ele. E Paulo diz assim: olha, eu estava indo de caminho para Damasco, e a minha intenção de ir para Damasco era de trazer os cristãos como prisioneiros. A intenção era de fazer com que os cristãos eles parassem de falar a respeito de Jesus, que naquela época eles conheciam como o caminho, né? Então a minha intenção era essa, de ir até Damasco e fazer esses cristãos ficarem calados. Mas quando eu estava indo para Damasco, no meio do caminho, houve um resplendor de luz muito forte, e eu caí por terra, e os que estavam junto comigo, eles viram o resplendor, mas eles não ouviram a voz. Eles viram, mas eles não ouviram. Amém, querido? Até aqui? Paulo então começa a dar essa explicação para aquele povo, e depois, se você ler um pouquinho mais abaixo aí, você vai ver que naquela história toda, Paulo disse que o Senhor se manifestou a ele e mandou chamar um tal de Ananias para que esse homem pudesse
fazer uma oração para a vida de Paulo, para que Paulo pudesse ser restabelecido a sua visão, e assim foi até o final dessa história. As pessoas ficaram tão iradas, tão com raiva, tão assim, fora de si, que elas falaram assim: olha, tira tal homem da face da terra, porque esse homem, ele é digno de morte, ele não pode continuar no nosso meio. Foi a definição que aquele povo deu para aquela história toda que Paulo havia contado para eles, que na verdade não era uma história apenas, era uma experiência que Paulo havia tido com Jesus. Experiências como eu e você também já tivemos, com a pessoa de Jesus. Acredito que se cada um vier aqui na frente para falar alguma coisa, eu tenho certeza que todo mundo tem algo a dizer sobre o que Jesus fez nas nossas vidas. Acredito que todo mundo tem alguma coisa para falar, cada um do seu jeitinho. Jesus consertou o casamento daqui, Jesus abriu uma porta de emprego de lá, Jesus curou um doente, do outro lado. Enfim, todos nós temos algo a dizer a respeito daquilo que Jesus fez por nossas vidas. E tudo isso é muito maravilhoso, irmãos. Tudo isso é tremendo nas nossas vidas e é motivo de louvarmos a Deus por tudo isso. Mas o que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite não é apenas a respeito daquilo que Jesus fez por nós, sabe? Porque o que Jesus fez está feito, pronto. Ele não vai tirar de mim nem de vocês aquilo que Ele fez pela nossa vida, a libertação que Ele provocou na nossa vida. Ele não vai tirar isso de nós. Ele fez e Ele faz bem feito. Ele fez para durar para a eternidade. Amém, irmãos? Então, eu não quero falar a respeito do que Ele fez. Eu quero falar a respeito do que nós deixamos de ouvir, muitas vezes. Isso é muito sério. Sabe, eu ando meditando a esse respeito, porque muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Pegando aqui esse gancho da história de Paulo, Paulo diz assim: olha, os homens que estavam comigo, eles viram o resplendor da luz, mas eles não conseguiram ouvir aquilo que eu ouvi, porque naquele resplendor de luz, Jesus se manifesta a Paulo e ele fala assim: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo teve a oportunidade de perguntar assim: mas quem é o Senhor? E Jesus disse para ele: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, irmãos, aquela experiência para Paulo foi algo tremendo, foi algo extraordinário na vida dele. Mas o que chamou a atenção de Paulo nessa história não foi apenas o resplendor de luz. Eles estavam em pleno meio-dia, a história fala isso, meio-dia, de repente surge aquele resplendor de luz, ele cai por terra, e dali para frente ele não viu mais nada, não enxergava mais, fisicamente falando, mas ele conseguiu ouvir a voz de Jesus falando com ele. A voz de Jesus que tratou no caráter de Paulo naquela hora. Não foi o resplendor de luz, não foi o que Jesus havia feito por ele, mas foi o que Jesus falou com ele, que tratou na vida dele, irmãos. E eu queria que você entendesse isso nessa noite. Não é o que Jesus fez por você que tratou na tua vida. Eu tenho certeza que o que tratou na sua vida é o que Jesus falou com você. E eu acredito que a sua experiência que você teve com Jesus foi algo maravilhoso, foi algo extraordinário, foi algo que fez você ficar assim de boca aberta, dizendo: meu Deus, que coisa linda
que o Senhor fez na minha vida, mas isso não foi suficiente. Eu acredito nisso. O que é suficiente na sua vida e na minha vida até os dias de hoje é a voz de Jesus que continua falando conosco. Meu filho, não pare no meio do caminho. Minha filha, você não foi chamado para ser uma vida derrotada. Minha filha, você não foi chamado para viver uma vida mesquinha, uma vida miserável. Não. A voz de Jesus, ela diz para nós, meus irmãos, você e eu fomos chamados para vivermos o melhor dessa terra, para comermos o melhor desse mundo. Eu e você fomos chamados para fazer o melhor para Ele. Aleluia, querido. Então a voz é mais importante do que a experiência que nós tivemos com Ele. Espero que você entenda isso nessa noite. A voz de Jesus, ela fala forte dentro dos nossos corações. Ele sempre traz isso para nós, para que fique fixado dentro das nossas vidas, que Ele não chamou nenhum de nós para a gente parar no meio do caminho. Em nome de Jesus. Espero que vocês estejam entendendo bem aí atrás. Está entendendo bem aí? Tá legal aí. Depois você vê lá, Felipe, tá? Não sei como é que está saindo esse som para lá. Veja bem, irmãos, uma coisa interessante, que eu não sei se vocês já tentaram pesquisar a esse respeito, mas a voz de Jesus foi algo tão suficiente na vida de Paulo, que quando Paulo teve a experiência de ver aquele resplendor de luz e de ouvir a voz de Jesus pela primeira vez na vida dele, foi nos meados dos anos 30, 35, por ali, nesses meados, dos anos 35 mais ou menos, depois de Cristo. E sabe quando Paulo teve a oportunidade de falar dessa experiência em um tribunal? Foi mais ou menos nos anos 60. Gostaria que você entendesse isso. Dos anos 35 até os anos 60, nós vamos ter aí mais ou menos 25 anos que se passaram, quando Paulo no tribunal, ele fez questão de falar assim: olha, os homens que estavam comigo, eles viram o resplendor de luz, mas eles não ouviram a voz que eu ouvi. Você entendeu isso, irmãos? Depois de 25 anos, o apóstolo Paulo estava testificando da mesma voz que ele havia escutado há 25 anos atrás. O que isso significa para nós, pastor? Significa, irmãos, que a experiência que nós temos com Jesus, muitas vezes na nossa caminhada, a experiência de ter uma visão, de ter uma revelação, de ter uma cura, né, de ser usado por Deus, muitas vezes essa experiência, ao longo da nossa caminhada, ela vai se deteriorando, ela vai deixando de existir. Não é verdade? Mas a voz que nós ouvimos, que veio da parte de Jesus, essa experiência de ouvir a voz, pode passar anos, pode passar décadas, que eu tenho certeza que essa experiência de ouvir a voz de Jesus falando conosco é suficiente para fazer eu e você testemunharmos a respeito daquilo que Ele falou conosco. Aleluia, querido. Espero que você esteja entendendo isso. Isso é precioso demais, irmãos. É importante as experiências. É importante a gente ver Deus agindo no nosso meio. Isso é algo tremendo. E quantas vezes aqui na igreja mesmo, você já viu Deus usar a minha vida, a vida dos obreiros,
para expulsar um demônio, para curar um doente, para pregar uma palavra para você, para edificar a sua fé, né? Quantas vezes você já viu isso acontecer? Mas quantas vezes também, nesse mesmo ambiente, onde teve manifestações de Deus, onde teve cura, onde teve milagres, quantas vezes nesse mesmo ambiente você entrou e você saiu e não prestou atenção à voz do Senhor falando com você? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? E é isso, irmãos, que traz uma certa preocupação para nós. Porque na medida que as pessoas vão deixando de ouvir a voz do Senhor na vida delas, elas vão deixando de caminhar junto com o Senhor. Às vezes o Senhor diz: olha, vai para cá porque aqui é melhor para você, e nós não damos ouvidos a isso. O que a gente faz? A gente vai para o lado de cá. Não é verdade? E isso é sério, irmãos. É muito sério isso. Porque quando deixamos de ouvir a voz, deixamos também de sermos pessoas obedientes. Se não conseguimos mais ouvir a voz, deixamos de ser pessoas obedientes. Se não conseguimos mais ouvir a voz, deixamos também de ser pessoas tementes. E isso é sério. Espero que você esteja entendendo a mensagem. Mas isso é muito sério, irmãos. Porque a experiência é gostosa, a experiência é boa. E é tremendo isso, porque nós temos a oportunidade de falar das nossas experiências para outras pessoas. Isso é maravilhoso. Mas a voz, ela conduz. Amém? A voz, ela dá direcionamento. A voz, querido, ela faz com que coisas inalcançáveis sejam alcançáveis pela pessoa de Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Então a voz de Jesus é sempre mais importante do que as experiências que nós temos com Ele. Não adianta, irmãos, eu chegar aqui na frente da igreja e falar: irmãos, essa semana Deus abriu uma porta para mim e foi maravilhoso, e agora eu estou feliz porque a porta que Jesus abriu para mim vai servir para me levar sustento para dentro da minha casa, vai servir para eu poder colocar minhas contas em dia, e é maravilhoso porque Jesus abriu essa porta para mim. Irmãos, é maravilhoso a gente falar isso para os outros, não é? Contar o testemunho para as pessoas. Mas pensa comigo, do que adianta isso, se eu não consigo ouvir a voz do Senhor para obedecê-la? Do que adianta isso? Não é verdade? Do que adianta eu chegar aqui no altar da igreja e testemunhar o que Ele fez, e amanhã, lá no meu local de trabalho, eu não consigo ouvir a voz dEle, para tratar bem as pessoas, para prestar um bom atendimento, para fazer as coisas acontecerem? Do que adianta eu contar as experiências, se a voz que é mais importante, eu já não consigo mais ouvi-la? Eu quero que você pare para pensar nessa noite. É uma mensagem simples, mas é algo que eu senti o Senhor ministrar isso no meu coração nessa tarde. Sabe? Do que adianta tudo isso, irmãos? Do que adianta nós enchermos o nosso peito, testemunhar para todo mundo que Jesus tirou a gente da droga, da prostituição, da roubalheira, da vida errada? Do que adianta se nós não conseguimos mais ouvir a sua voz? Isso é muito sério. Eu quero que você medite nisso junto comigo agora. Quanto tempo faz que você não consegue mais ouvir a voz de Jesus ministrando no teu coração? Ah, pastor, Ele está falando comigo agora através da sua vida. Amém, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é no seu particular com Deus.
na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. Quanto tempo faz que você não consegue mais ouvir essa voz? E pelo fato de muitos de nós, como já foi falado, né, vamos frisar isso, pelo fato de muitos de nós não conseguir mais ouvir a voz do Senhor, às vezes nós fazemos as coisas sem um pingo de temor de Deus, ou às vezes nós fazemos as coisas para o próprio Deus, só para aparecer para os outros, não é verdade? Vou fazer aqui porque o pastor pediu para fazer, eu vou fazer porque, se eu não fizer, meu Deus, quem vai fazer? Não é verdade? Irmão, em nome de Jesus, faça as coisas para Deus. É preciso que você faça. É fazendo que você adquire as experiências. Mas olha, além de fazer, nunca pare de dar ouvidos à sua voz. Se você não está conseguindo mais ouvir a voz de Deus, pede para Deus nessa noite, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Ouvir a voz do Senhor é algo de excelência, irmãos, para as nossas vidas. Você entende isso? É algo extremamente importante para as nossas vidas, ouvir a voz do Senhor. E foi sobre isso que Paulo estava tratando naquele momento de julgamento para a própria vida dele. Os olhos das pessoas eram olhos de condenação, né? A fala daquelas pessoas era uma fala de condenação. Paulo já estava condenado por aquelas pessoas. Mas olha, existia uma pessoa ali no meio daquela multidão toda, que estava do lado de Paulo, e isso era suficiente. Sabe quem era essa pessoa, né? O mesmo que está aqui no nosso meio, Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava lá no meio daquela multidão, ali não importava se aquelas pessoas iam matar Paulo, se ia cortar a cabeça dele, se ia prender ele para o resto da vida. Paulo não estava importando com aquilo. O que Paulo estava dizendo era: olha, vocês podem tirar tudo de mim, mas a voz que eu ouvi há 25 anos atrás, que é a mesma voz que me conduz até os dias de hoje, isso ninguém tira de dentro de mim. Você entendeu isso, querido? É a mesma coisa nos nossos dias, irmãos. É a mesma coisa nos nossos dias. Sabe, as pessoas podem tentar tirar tudo de você, mas a voz que você ouviu um dia, isso ninguém tira. As pessoas podem tentar até mesmo abafar o seu testemunho, né? As experiências que você teve com o Senhor, mas a voz que um dia chamou você para este lugar, ninguém pode tirar isso de dentro de você. Ninguém. A voz que foi lá no mundo de pecado, né? Lá no mundo de iniquidade, e falou assim: meu filho, agora chega de viver essa vidinha que você está vivendo, chega de você continuar sendo essa pessoa que você está sendo, agora é hora de mudança. Essa voz que foi lá no mundo, tirou você e trouxe você para a casa de Deus, querido, isso ninguém, absolutamente ninguém, consegue tirar isso de você. É isso que me motiva, irmãos. Sabe, o que me motiva é a voz do Senhor que continua falando comigo. Sabe, o que me motiva é isso, é quando eu leio a Bíblia Sagrada e eu entendo, meu Deus, a Bíblia Sagrada é a voz do Senhor falando comigo, e como essas letras começam a saltar diante dos meus olhos, e o Espírito Santo vem e fala assim: olha, isso aí é revelação para você, é revelação para a tua vida, e eu estou te dando isso de revelação. Se as pessoas não entenderem, não tem problema. O que importa é que você entenda essa voz falando com você nessa noite, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Oh, glória!
Sabe, irmãos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não precisamos de outra. É a verdade ou não é? Quando ouvimos a voz do Senhor falando com a gente não precisa de outra voz. A gente não precisa de um profeta para falar com a gente. Olha, eis que Deus mandou falar isso com você. A gente não precisa disso. Quando a gente ouve a voz do Senhor, porque o Senhor fala. Amém, querido? Ele é um Deus vivo. E pelo fato dele ser um Deus vivo, ele continua falando. Mas para encerrar essa ministração, a pergunta é: ele continua falando. Você continua ouvindo? A pergunta é essa. Você continua ouvindo? Ah, pastor, eu não sei se eu estou ouvindo não, porque tem hora que eu falo umas coisas que só Deus para me ajudar. Então para pensar. Está falando muita besteira? Há falta de temor na sua vida? Há falta de zelo pelas coisas de Deus? Há falta de compromisso com aquilo que é de Deus? Está fazendo as coisas de forma relaxada? Então para pensar. Às vezes a voz está falando com você, mas talvez você não está conseguindo ouvir. E isso é muito sério. Tá? Porque eu e vocês, nós só existe uma pessoa, e nós sabemos que é a pessoa do Senhor Jesus, que guia a nossa vida pela voz que Ele tem. Não é assim? Ele disse assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha. Então pronto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então pronto. E Jesus diz em João 10: e eu conheço as minhas ovelhas, e elas também me conhecem. Mas elas não me conhecem pelo resplendor, elas me conhecem pela minha voz. Aleluia. A voz do estranho, irmãos, não vai guiar a nossa vida. A voz do estranho, quando eu falo a voz do estranho, nós podemos encaixar nisso daí, situações difíceis que nós estamos enfrentando. Essa voz não vai guiar a nossa vida. A situação difícil, ela se apresenta para nós e ela fala assim: aí, tá vendo? Agora você não vai conseguir passar daqui para lá. Mas a voz do Senhor diz assim: olha, continue caminhando, porque eu venci o mundo, você também vai vencer. Amém? Então pronto, o fardo está muito pesado, a dificuldade bateu na minha porta, eu estou custando aguentar, pastor, a minha própria vida, o fardo é pesado. A voz diz assim: olha, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Não é assim que está escrito aí na voz do Senhor? A voz do Senhor é a Bíblia Sagrada, amém, irmãos? Então pronto, pastor, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Então você tem preguiça de ouvir a voz de Deus. É simples assim, não tem muita frescura. Não é verdade ou não é? Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade para ler. Então, você pode ouvir. Tem a Bíblia falada, pelo celular mesmo você ouve. Não é verdade? Então, irmãos, a preocupação minha, de verdade, irmãos, para encerrar agora de verdade, a preocupação minha é que nós temos tanta facilidade hoje, tanta coisa à nossa disposição para a gente ouvir a voz de Deus. E às vezes nós temos tanta dificuldade, mas tanta dificuldade para ouvir a voz de Deus, porque nós estamos envolvidos com as coisas, envolvidos demais com aquilo que tira o nosso foco. E às vezes nós perdemos a oportunidade de prosseguir na nossa caminhada, porque os nossos ouvidos estão tapados para o Senhor, de tanto envolvimento que nós temos com as coisas desse mundo. E isso é muito sério. Tá? Eu gostaria de deixar essa palavra para a igreja, que sirva como um alerta, tá? Que sirva como, sei lá, interpreta do jeito que você entender melhor, mas que sirva para mim e para você, querido, como um alerta, porque se não estamos conseguindo ouvir mais a voz de Deus, precisamos parar para pensar. Em nome do Senhor Jesus.
Ou quando você ouve uma ministração como essa, não sei, né, quantas pessoas estão entendendo bem essa palavra, mas quando você ouve uma pregação aqui nesse altar e aquela mensagem às vezes é forte, você se alegra ou você fala, meu Deus, eu estou impactado com essa mensagem. Mas se você não toma nenhuma atitude de mudança, é sinal que você não ouviu a voz. E isso é muito sério. Em nome de Jesus, querido, toda mensagem que nós ouvimos precisa provocar mudança na nossa vida. Pastor, mas provoca mudança. O problema é que eu não quero mudar. Então, você precisa parar para pensar, querido. Reveja os seus conceitos. Vê o que tem valor para a sua vida. Sua salvação tem valor para você? Então pronto. Se tem algo mais além da sua salvação, que é mais valioso para você do que a própria salvação, então você precisa rever os seus conceitos. Porque para mim, o mais especial de tudo é a minha salvação. E quem vai me dar essa salvação é Jesus Cristo. Então pronto. Então, eu estou disposto a ouvir a voz do Senhor. E além de ouvir a voz do Senhor, eu estou disposto a obedecer a voz do Senhor. Aleluia, querido. Se você está falhando, principalmente em coisas muito simples, que são fáceis de ser resolvidas, é preciso que você pare para pensar nessa noite. É possível também, ou é necessário também, melhor dizendo, que você faça um concerto com Deus nessa noite em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode ficar em pé no seu lugar nesse momento. Eu gostaria de orar junto com você, querido. Sabe, assim, nós estamos vivendo um mundo tão perdido, um mundo tão, como é que eu posso dizer, um mundo onde a violência está tomando conta, né? A falta de temor está tomando conta. Às vezes a gente está vivendo tão enrolado nesse mundo, que às vezes a gente acaba deixando de prestar atenção naquilo que o Senhor está falando com a gente. E o Senhor às vezes usa coisa tão simples, meus irmãos, tão simples para falar com a gente. Às vezes Deus usa uma pessoa lá na fila do banco, às vezes Deus usa uma pessoa lá na sua empresa onde você trabalha, às vezes até dentro de casa, irmãos, Deus usa a criança para falar com a gente. Às vezes a gente está assim, meu Deus, né? Quando é que eu vou ouvir a sua voz? Deus está ali falando com você, querido. Para prestar atenção, em nome de Jesus. Os sinais estão acontecendo, tudo está dizendo assim, olha, Jesus está voltando para buscar a igreja. E às vezes a gente está assim, não, Jesus vai demorar ainda, né? Não é hora ainda, vai demorar. Irmão, Jesus está voltando. Ele quer buscar a sua igreja. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, a Bíblia também não fala. Graças a Deus que a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala para nós, irmãos, que nós devemos estar preparados. Exatamente pelo fato de nós não sabermos o dia e nem a hora. Devemos estar preparados. Feche seus olhos. Quero orar junto com você nesse momento. Senhor, em o nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa hora. Porque muitas vezes, ó Deus, tem tantas coisas que estão tomando espaço na nossa vida. E às vezes nós temos deixado de ouvir a voz do Senhor por causa dessas coisas. Coisas tão sem sentido. Coisas que não acrescentam nada para nós. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos simplesmente negociando, deixando aquilo que é primordial para as nossas vidas, para dar atenção àquilo que não serve para nada. Senhor, eu só tenho a dizer
tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós nos distanciamos do Senhor. Mesmo, ó Deus, ouvindo a Tua voz, às vezes nós nos distanciamos do Senhor. Muitas vezes, Deus, a gente falamos para o Senhor que o Senhor tem que esperar. O Senhor espera, depois eu volto. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero voltar agora, Senhor. Eu não quero voltar depois, eu quero voltar agora. Eu quero que o Senhor também, meu Deus, olhe para a vida desse meu irmão e se ele está voltando agora, Pai, recebe a vida dele também. Em nome de Jesus, meu Deus, nós não podemos mais ficar perdendo tempo, Senhor. Nós não podemos mais colocar os nossos olhos, meu Deus, naquilo que está nos atrasando, que está tirando o nosso foco, que está impedindo a gente de romper, de crescer espiritualmente falando. Meu Deus, em nome de Jesus, muitas vezes o Senhor tem falado conosco e muitas vezes nós não damos ouvidos à Tua voz, Senhor. Misericórdia. Que o Senhor, Pai, nos ajude nessa noite. Que o Senhor nos dê a graça do Espírito Santo para voltarmos para o Senhor, ó Deus, com toda a força que ainda existe na nossa vida. Nós não queremos ficar, Pai, alojados dentro de casa, com medo, meu Deus, desse gigante que nós estamos enfrentando. Todos os dias, ó Deus, nós enfrentamos esse gigante, ó Pai, que hoje é tratado como pandemia. Nós não aceitamos, ó Deus, ficar deixando de ouvir a voz do Senhor, porque estamos apavorados, ó Deus, por causa de situações. Ó Deus, muitas vezes deixamos de ser obedientes à voz do Senhor, por causa dessa condição que a pandemia tem colocado para nós, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, ofendemos o Senhor por não te obedecer. Muitas vezes olhamos para nós mesmos, Deus, ao invés de olhar para o Senhor. Quantas vezes tem acontecido na nossa vida, Pai? E eu te clamo por misericórdia nessa noite. Misericórdia, meu Deus. Ó Deus, o meu talento, o talento que o Senhor me deu, ele jamais, ó Deus, pode sobressair na minha vida, a ponto de fazer eu deixar de ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, misericórdia. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem orientado a sua igreja, e muitas vezes, Pai, nós não queremos dar ouvidos a isso. Sabe por quê, Senhor? Porque infelizmente nós não gostamos de mudança, nós nos acomodamos com as situações, nós não gostamos de mudar de vida. Nós não queremos mudar de vida, porque mudar de vida, às vezes, ó Deus, requer, ó Pai, que a gente abra mão de algumas coisas, e nós às vezes não gostamos disso, mas eu peço ao Espírito Santo, meu Deus, visita cada vida que está aqui nessa noite, ó Deus, e provoca essa mudança em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos mais brincar de vir na igreja, nós não queremos brincar de frequentar esse lugar, ó Deus, misericórdia da nossa vida, meu Deus. Nós queremos vir para esse lugar, mas com o nosso coração sedento, meu Deus. Oh, aleluia! Com o coração sedento por ouvir a voz do Senhor falando conosco. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Então aplaude a Jesus, amém.